Bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje o tema é sobre casal, os desafios de ser casal, principalmente durante a pandemia. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fixar o tema aqui. Bom dia, sejam bem-vindas. Vamos hoje para mais uma live sobre um tema tão importante. Se vocês souberem de casais, né, que queiram escutar esse tema, envie essa live para mais pessoas, porque juntos somos mais. E vou guardar só mais um pouquinho. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Casal é um tema que me encanta muito, porque eu tenho muito prazer de estar numa relação de casal. Eu tenho um prazer imenso de trabalhar com casal. Eu faço atendimentos com casais também. E eu falo que é uma relação de grande aprendizado, porque ela vem através do amor e dos desafios também. E a relação de casal, ela pode ser a coisa mais linda e mais enriquecedora que a gente possa ter e também a mais pesada. Então, são esses dois caminhos que o casal pode ter, porque é um desafio constante o estar em casal. Eu coloquei até aqui o estar em casal na pandemia, mas a gente vai falar um pouquinho do que é ser casal. Aproveitei esse tema até porque é a semana dos namorados, né? Uma semana que todo mundo fala muito de amor. E aqui eu vou colocar os desafios e as possibilidades de estar enquanto casal. Então, todo casal passa por desafios. Isso é importante falar, porque muitas vezes a gente acha que fazendo assim, assim, assado, a gente está bem resolvida e não tem que se trabalhar mais enquanto casal. Eu falo que enquanto há vida no casal, a gente precisa se trabalhar, a gente precisa fazer ajustes necessários. Por quê? Porque cada pessoa é única. E quando a gente está compartilhando um relacionamento, os dois, é um grande desafio para os dois, que vem com alegria e vem com responsabilidade também. Nós temos cada um, a gente está falando aqui de casal, cada um tem uns 50% de responsabilidade da relação ser bem sucedida ou da relação ficar em conflito a ponto de fracassar. Então, é muito bom quando a gente pega esse 50% de responsabilidade, que a gente sabe que pode fazer algo com aquilo. Porque muitas vezes nós temos uma tendência a colocar a responsabilidade inteira no outro. E quando a gente faz isso, a gente vê o efeito imediato, porque a nossa vida pesa se a gente está nessa postura. E o relacionamento, ele desanda. Quem coloca 100% a responsabilidade no outro é porque não está querendo olhar e assumir o que é seu. E a gente só consegue seguir bem na vida, seja nos relacionamentos amorosos, em todos os outros relacionamentos, quando a gente permite a vida fluir. Como assim, Gihan? Reconhecendo que é preciso transformar, pegando o que é de sua responsabilidade e seguindo. Então, eu acredito muito no ser casal. Eu acredito que pode ser uma maravilha, sim, desde que a gente reconheça os desafios que ele traz também. Muitas pessoas querem ver só a parte boa, só a hora que está em harmonia plena, e não quer olhar para os desafios. Mas é os desafios que transformam, é o desafio que traz algo novo. Se você está gostando da live, envia para mais pessoas, porque quanto mais pessoas, melhor para a gente trabalhar esse tema tão importante, porque o ser casal tem impacto nas outras relações como um todo. A gente vai perceber que o casal, quando ele está alinhado, assumindo a sua responsabilidade de êxito na relação, isso reflete automaticamente nos filhos. Os filhos percebem. Isso tem um efeito em todo o sistema. Gente, aqui lembrando
que é um bate-papo onde eu ofereço um tema e juntos a gente constrói um tema. Então, colocações, perguntas são muito bem-vindos e acrescenta a todos nós. Então, vou começar a falar dos desafios em ser casal. Por que é desafiador? Porque quando a gente casa ou quando começa a namorar, né? A gente é casal até quando começa a estar namorando, a gente encontra vários desafios. Para começar, cada pessoa é única. Cada pessoa daquela relação veio de uma educação diferente, com pensamentos diferentes, valores diferentes, crenças diferentes, com uma forma diferente de ver a vida. Então já começa aí. Então a educação é diferente, a personalidade, nenhuma personalidade é igual a outra. A gente pode perceber até em casa mesmo, né? Você cria 2 filhos. Você pode falar assim, gente, mas eu dei o mesmo amor, eu dei a mesma educação, mas cada um vai ser de uma forma. Então cada relação, ela é única. Então as pessoas vêm para um relacionamento, começam a se relacionar amorosamente também devido à sua falta. Aquilo que te falta que você busca no outro. E também a gente vem para um relacionamento com a nossa criança interna. Como assim? As vivências que nós tivemos na infância, elas têm um grande impacto por toda a nossa vida. E a gente muitas vezes não dá a importância a isso, não percebe a dimensão que isso tem. Mas uma criança que ela está ferida, ela vai desenvolver, ela vai se tornar um adulto ferido. Ah, Gerran, mas isso não tem jeito? Claro que tem. À medida que ela vai reconhecendo o que está complicado, que ela vai vendo as dificuldades que ela enfrenta na vida adulta, ela pode sim cuidar dessa criança interna, oferecer amor a ela e seguir em frente, porque muitas vezes a criança está ferida e ela busca o amor no outro, ela busca o amor no externo, e isso acaba trazendo muita complicação para a relação de casal, porque tanto a mulher quanto o homem, quando eles não percebem isso, que eles têm que se olhar, se amar, investir neles mesmos, eles criam uma expectativa gigante no outro. E se tem uma coisa que dificulta relacionamento de casal, que paralisa relacionamento de casal, é justamente essa expectativa que eu coloco no outro. Porque tem gente que passa uma vida só alimentando essas expectativas, de que o outro precisa amar, de que o outro precisa manifestar o amor de determinada forma. E aí as pessoas ficam cada vez mais distantes no relacionamento de casal. Porque o outro oferece o que tem. E muitas vezes ele está oferecendo amor. Mas o outro companheiro ou a companheira não vê que aquilo é amor. Então fica constantemente passando tempo, passando décadas e a vida se perdendo na expectativa de que o amor venha. E muitas vezes o amor está ali o tempo inteiro. Só que a forma de expressar é diferente. Então, a gente, quando está em casal, quando está vivendo uma relação de casal, a gente traz um monte de coisa que vem desde a nossa infância nos acompanhando. E quando a gente não dá lugar para essas coisas, isso traz um peso para a relação. Outra dificuldade, que aí é dificuldade mesmo que a gente coloca, enquanto a gente não transforma isso em desafio para trabalhar isso causa uma grande paralisação, que é a comunicação. Eu arrisco falar que a comunicação é uma das coisas mais importantes para o casal seguir bem ou para o casal paralisar, porque a falta de comunicação paralisa muito o casal. É como se ele não pudesse, não se permitisse conhecer melhor o outro, nas suas vontades, nas suas limitações. E nós temos uma tendência, sim, a comunicar muito mal, porque a gente não é acostumado, tanto homens quanto mulheres, a falar dos próprios sentimentos.
E numa comunicação de casal, na relação de casal, isso é importantíssimo. E aí que começa a dar nó, e aí que começa a embolar. Porque se a gente não consegue falar de sentimento, como é que a gente vai conseguir? A gente não consegue nem reconhecer os sentimentos que a gente tem. Como é que a gente vai conseguir falar de sentimentos para o cônjuge, para o parceiro ou para a parceira? Então, isso aí causa um grande transtorno. E essa comunicação que eu falo, gente, ela não é apenas uma comunicação verbal de fala. Ela é uma comunicação de expressar sentimentos. Ela é uma comunicação do afeto também. Muitas vezes a gente deixa de dar afeto ou porque acha que já deu demais e não teve resposta, ou porque tem medo de ser afetuosa ou afetuoso e o outro rejeitar. Quando a gente tem essa postura, muitas vezes a gente está trazendo algo lá da nossa infância, alguma experiência que a gente viveu expressando afeto e que talvez não foi bem compreendida ou bem compreendido. Então, isso é um desafio muito grande, porque quando eu me comunico, a pessoa tem a crença limitante que ela vai ser vulnerável, que ela vai ser fraca ao comunicar, que ela vai se expor demais. E não, gente, a comunicação saudável, ela só vem acrescentando, ela só vem ajudando e contribuindo para a relação de casal. Então, já vou começar aqui a falar dos desafios, das possibilidades, tudo junto, ok? Quando a gente tem uma dificuldade na comunicação e precisa falar aquilo que está incomodando, porque sim, a gente precisa falar o que está incomodando. Só que tudo vai depender da postura que a gente fala. Tudo na vida, gente, a gente pode falar tudo que precisa, mas tudo vai depender da boa postura. No relacionamento de casal, quando a pessoa comunica, quando todos nós comunicamos, e eu falo todos nós porque eu já fiz isso muito na relação de casal e vi o efeito ruim que isso tinha, e fui procurando o quê? Me alinhar e mudar. Sabe aquela coisa de experimentar novas possibilidades? Eu falava assim, gente, eu preciso falar isso, porque está entalado. Mas se eu falo de um jeito, causa uma reação negativa no outro. O outro não escuta, ele se blinda, sabe? Ele se fecha. Como que eu vou falar isso de uma forma que pode acrescentar e que a gente pode resolver? E aí fui sempre buscando novas possibilidades e permaneço ainda experimentando novas formas de falar o que é preciso numa boa postura. Então, quando eu falo daquilo que me fere, sem acusar o outro, sem julgar, sem apontar o dedo, isso primeiramente traz uma paz gigante para mim. É como se eu tirasse um peso, uma montanha das minhas costas. E aí o outro recebe aquilo muitas vezes, na maioria das vezes, de uma forma amorosa, porque ele não está recebendo acusação. Quando eu falo da minha dificuldade, do que me fere, eu não estou apontando o dedo para o outro não se sente acusado, porque é péssimo a gente se sentir acusado, a gente não faz movimento positivo nenhum quando alguém nos acusa. Mas quando alguém fala da sua dificuldade, a gente amplia o nosso olhar, a gente amplia a nossa escuta e juntos a gente vai construindo uma possibilidade. Talvez a possibilidade não venha naquele momento de conversa, compreende? Porque naquele momento de conversa você traz algo novo e o outro vai refletir. Isso acontece muito na relação de casal. Nós mulheres, todos nós temos dificuldade de falar de sentimentos, a gente vai aprendendo ao longo da vida. Mas quando a gente aprende, a gente vai conseguindo o quê? Fazer melhor. Então, muitas vezes a gente consegue se expressar e a gente muitas vezes espera do companheiro que ele emita alguma resposta, que ele fala assim, não, entendi, é isso mesmo, e o companheiro não faz isso. E muitas vezes a gente na postura incorreta acha que o companheiro está sendo insensível. Mas o companheiro, ele está assimilando no tempo dele, da forma dele. E eu adoro atender casal porque eu acho muito rico. Eu acho que é o lugar que a gente mais aprende. Porque ser casal nos traz a nossa potência de amar e as nossas
limitações, as nossas fraquezas, sim. Eu falo que é uma grande terapia quando a gente amplia o olhar, porque é na dificuldade que a gente vai transformando em desafios e que a gente vai movimentando para o mais. Então, eu acho lindo o feminino e acho maravilhoso também o masculino. Masculino, eu aprendo muito com os homens, eu me encanto muito com a postura deles. E eu acho que os dois, o feminino e o masculino, acrescentam. E o homem tem coisas maravilhosas que muitas vezes nós mulheres não percebemos. Muitas vezes, numa briga, numa discussão de casal, onde você expõe, né, numa DR, a DR é a famosa discussão de relacionamento, que você, enquanto mulher, muitas vezes se expõe o que é preciso e que o outro, às vezes, até está errado, vamos colocar naquela situação, muitas vezes a gente fica inocentemente esperando que o outro faça assim, desculpa, eu vou mudar. E o outro, o homem geralmente não fala isso. Na maioria das vezes, o homem não fala que vai mudar, ele às vezes não pede desculpa. Mas é lindo o movimento que muitas vezes o homem, ele entendeu, assimilou e já está mudando. E muitas vezes a gente até pede desculpa, a gente fala assim, não, eu sou mais humilde, eu consigo pedir mais desculpa do que o meu marido. Mas muitas vezes, cá entre nós, a gente pede desculpa e não muda. Os homens muitas vezes, eles não pedem desculpa, mas eles estão totalmente disponíveis a mudanças e eles vão mudando. E às vezes a gente se distrai, eu tô falando isso porque às vezes a gente se distrai esperando a desculpa enquanto o outro já tá fazendo o movimento que a gente pediu. Então fiquem atentas e atentos a isso. Diminua a expectativa. A pandemia nos convidou a isso o tempo inteiro, porque a gente está tendo que ter um novo posicionamento. E, gente, eu desconheço o desafio um casal que não teve um impacto na pandemia. Porque os casais estão juntos, muitas vezes o trabalho que fazia fora, os dois estão fazendo junto. Eles estão tendo que se alinhar. Eu falo que é mudar a posição da vela, sabe? Eu enxergo o ser casal como um barco. Aquele barco está indo e muitas vezes ele está caminhando bem, encontra obstáculos e aí para ele caminhar bem ele tem que fazer o quê? Ajustar as velas. E esse ajuste, gente, ele é constante. E é importante falar isso, frisar isso, porque muitas pessoas pensam, gente, mas eu tô casada há 20 anos, há 30 anos e ainda tem que fazer esses ajustes? Sim, porque a vida, todo tempo ela traz algo novo. Muitas vezes que nos alegram, muitas vezes que nos entristece, e a gente tem que encontrar um novo olhar, uma nova postura, uma nova forma de ser, e nisso a gente vai mudando. E quando a gente está em movimento, as relações estão em movimento o tempo todo. A pandemia chegou. Gente, ela impactou todos nós, desde as crianças pequenininhas até os idosos. Mesmo aqueles que já passaram por desafios, né, desafios grandes, semelhantes um pouco com a pandemia, tiveram um impacto. Então a gente está em transformação o tempo inteiro. E quando eu reconheci isso, na minha relação de casal, eu falei assim, gente, a gente nunca tá pronto. A gente nunca tá acabado no sentido de resolvido. Gente, isso me trouxe uma leveza danada, porque eu parei de me cobrar. E isso para mim tem um impacto, porque eu sou terapeuta de casal também. E no momento eu pensei, gente, a relação tem que estar muito bem para eu conseguir atender bem. Não, quando eu permiti saber que é construído dia a dia, que a relação dia a dia ela entra num constante equilíbrio, às vezes ela está em desequilíbrio e a gente vai buscando isso. Gente, isso me trouxe uma paz tão grande para o meu relacionamento, me trouxe calma, me trouxe paz para os meus atendimentos enquanto casal, porque quando a gente toma essa dimensão que a gente está sempre se transformando enquanto casal, isso é maravilhoso. E aí a gente consegue sim seguir de mão dadas com o que a gente tem de melhor, com o que a gente tem de dificuldade e com o que o parceiro tem de melhor e tem de dificuldade. Então,
fiquem muito atentos. Gihan, me dá uma sugestão, o que é possível fazer para eu fluir melhor enquanto casal? Estou tendo conflitos, estou buscando esse novo ajuste. Primeira coisa, aprender a se comunicar. Isso é processo, é dia a dia. Mas como é me comunicar? É de forma sistêmica, é na fala e nas ações também. Quantas vezes a gente quer oferecer carinho, toque, e às vezes a gente pensa, peraí, como é que o outro vai interpretar? O outro é tão seco. Aí a gente fica cheio daquelas vozes nos convidando a paralisar. Cuidado, se você tem vontade e acha assim, meu marido, ele é frio, ou minha esposa, ela tem dificuldade com toque, comece devagar com um abraço. Ou então com um olhar. Quantas vezes, gente, a gente esquece de olhar com um olhar amoroso para o nosso companheiro, para a nossa companheira. E às vezes o simples olhar diz tanto, não é mesmo? Porque a gente pensa no olhar só naquele olhar punidor, e a gente sabe direitinho quando alguém nos olha nos punindo, nos julgando, a nossa vibração vai para baixo. E a gente esquece que esse olhar pode ser maior, que ele pode ser mais amoroso, que ele pode ser mais amplo. Sempre que eu atendo casal, e o casal ele chega em conflito, ele chega com uma dificuldade, eu pergunto, o que foi que te encantou na sua mulher? O que foi que te encantou no seu marido? Teve o primeiro encantamento. Ninguém fica casado, ninguém se relaciona se não houve o primeiro encantamento. E as pessoas, às vezes, a relação está tão desgastada que elas têm uma dificuldade danada para lembrar. Mas a hora que elas lembram, aquilo traz um sorriso para o rosto. E isso fortalece, porque a gente sabe que teve um primeiro movimento para a gente ser casal. E aí é ter um olhar, gente, para as possibilidades no casal, não para as falhas. As falhas então a gente tem que excluir as falhas, Gihan? Não, a gente tem que olhar para as falhas com amor. Com amor, porque aí a gente consegue ver solução, a gente consegue ver possibilidades de transformação nessas falhas. Então, é ampliar isso cada vez mais. E a pandemia tem nos convidado a isso, porque o tempo todo a gente está em casa com o nosso marido, ou o marido está com a mulher, e muitas vezes está desgastado. Por quê? Porque a gente teve que reajustar as velas nessa pandemia, as velas do barco. E aí complicou o quê? Um monte de desafio essa pandemia trouxe. Desafio financeiro. Todos nós fomos impactados. Eu desconheço a pessoa que não foi impactada, que não teve que se reorganizar financeiramente. Outro desafio, divisões de tarefas em casa, rotina. Então, isso tudo tem sido impactante na pandemia. A gente tem visto mais a nossa sombra. E com isso, o que é a nossa sombra? Aquilo que a gente colocou para debaixo do tapete, aquilo que a gente falou assim, não, o dia que for possível, lá no futuro eu olho isso. Isso veio à tona, as nossas dificuldades. Com isso, o nosso companheiro, a nossa companheira também tem as sombras dele que ele teve que lidar. Então, virou uma bola de neve para todos nós. Mas quando a gente pensa assim, gente, isso está difícil demais, eu não vou dar conta, a gente traz muita dificuldade. Quantos casais estão separando? Na China, houve um aumento muito grande de divórcios. Aqui no Brasil, creio que também está tendo isso. Está tendo violência doméstica. Por quê? Porque está todo mundo embolado, tá todo mundo no desafio. Se a gente não olha com amor para esse desafio, pensando assim, gente, o que eu posso ampliar, o que eu posso transformar, o conflito vem, inevitavelmente ele vem. Então, que a gente tenha mais tranquilidade, que a gente amplie o nosso olhar. A pandemia revigorou meu relacionamento, mesmo sendo casada há 35 anos. Olha que maravilha, que testemunho maravilhoso. Olha só o tempo e olha só o que essa pessoa que colocou aqui,
ela ampliou o olhar e ela vibrou nas possibilidades, eu não tenho dúvida, porque quem vibra na possibilidade amplia a sua frequência, amplia, vê algo maior e vê possibilidades. Então, gente, é reconhecer. Eu me embolei também, eu sou casada, eu me embolei nessa pandemia, porque aí a gente teve que se alinhar, rotina, com filho pequeno, imagina só, com o trabalho, eu já vinha trabalhando em casa, nos meus atendimentos online, e foi. E teve estranhamento? Claro que teve estranhamento, né? Mas aí, quando a gente coloca, gente, isso como mantra para a gente mesmo. Peraí, o que que eu vou olhar? O que que eu posso aprender com isso? Foi trazendo mais energia, sabe? Eu falo que foi trazendo até mais oxigênio para a nossa relação. E a gente foi caminhando mais em paz. Porque o que que acontece, gente? Quantas vezes nós temos a tendência a colocar o nosso bem-estar, a nossa autoestima no outro? Como assim, Jean? Explica melhor. Numa relação de casal, vamos trazer para a relação de casal. Se o outro tá no canto dele, se o outro tá embotado, se o outro naquele momento não tá receptivo, o que que a gente faz? Principalmente nós mulheres. A gente quer entender por que que o outro tá assim. A gente começa a fantasiar um montão de coisas. A gente pensa assim: o que que foi que eu fiz? Será porque que o outro tá amarrado? Será porque que o outro tá emburrado? Será porque... E a gente começa a construir um monte de coisas, um monte de justificativas, que vai o quê? Cada vez mais roubando a nossa energia e nos distanciando. Porque às vezes o outro, gente, ele tá chateado, ele tá triste e não tem nada a ver com a gente. Às vezes não tem nada a ver com a relação. Às vezes até tem, mas muitas vezes não tem. E a gente fica querendo o quê? Consertar. Quando a gente faz isso, e isso é principalmente mulheres, porque o homem ele reconhece mais. Ele até estranha muitas vezes quando a mulher, às vezes, que é muito falante, tá quieta ali, ele até fica pensativo, claro que fica. Mas ele não fica toda hora perguntando: o que que você quer? Ele pode até perguntar, e a relação, quando ela vai caminhando, sendo construída junto, cada um com seus 50%, é lindo, porque o homem, ele até pergunta: o que está acontecendo? E aí, se a gente fala assim: não, eu não quero falar, ou eu não sei, ele não fica forçando. Nós mulheres, muitas vezes, a gente tem uma tendência a forçar. E se o homem tá triste, ele começa, além da tristeza, a ficar com uma raiva gigante, porque ele só quer o tempo dele. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Cláudio, que ele trabalha muito relação de casal de uma forma divertida e ao mesmo tempo muito reflexiva, que ele fala que o homem, ele fica na caixinha dele e fica assim, e muitas vezes a gente quer tirar ele da caixa dele na força, na caixa, às vezes ele fala que fica na caverna. E isso é desrespeitoso. E quando a gente faz isso, a gente está violentando aquele homem, a gente está se violentando também, porque a gente começa a construir um monte de coisas achando que a culpa é nossa. E não, gente, é só naquele momento. Então, o meu convite para essa pandemia, principalmente, que a gente está junto o tempo inteiro, é: se isso está acontecendo, permita que a pessoa tenha o tempo dela. Né? Eu ontem coloquei perguntas, várias pessoas, eu coloquei: qual o maior desafio na relação de casal durante a pandemia? E as pessoas colocaram coisas lindas e que toca a todos, né? Até alguém colocou aqui: se notar que o parceiro está mal-humorado, deixe-o em paz, não fique perguntando. É isso, porque às vezes a gente precisa do nosso tempo, sabe? Para assentar, para assimilar. E o feminino, ele é diferente do masculino. Não tenta colocar como igual, porque ele não é. Os homens, muitas vezes, para se reorganizar, eles precisam do tempo dele, de ficar quietinho e tudo. A gente que é mulher, muitas vezes, para se reorganizar as ideias e tudo, o que que a gente faz? A gente liga para uma amiga, para melhor amiga, a gente compartilha aquilo, a gente acha, muitas vezes, que falando, a gente se organiza. E muitas vezes não é. Muitas vezes é dar um tempo para que aquilo assente, para que aquilo se organize dentro da gente. Então, fiquem mais atentos, fiquem mais atentas. A relação de casal, ela pode ser muito rica,
muito rica. Quando você pega apenas os 50% seu. Muitas vezes a pessoa quer consertar, seja o homem ou a mulher, quer resolver tudo na relação. Quando a pessoa quer resolver tudo na relação, porque ela acha que se resolver na relação flui, é um grande engano. Quando a gente quer resolver tudo na relação, a gente sai do nosso lugar. A gente pega o 100% enquanto a gente pode pegar apenas os 50%. E se a gente pegar aquele 50%, gente, de responsabilidade, já é grandioso por demais. Aqui alguém colocou, temos que buscar mais equilíbrio, não é mesmo? Sim. E esse equilíbrio começa na gente. Quantas vezes a gente está desequilibrado ou desequilibrada emocionalmente naquele momento? Se a gente está em desequilíbrio, o que a gente pode oferecer na relação, gente? Né? Então, a gente tem que sempre fazer o investimento na gente para conseguir estar bem na relação. Sabe quando eu venho falando isso em live, em aulas? Gente, se ame, tenha amor para com você mesmo, porque eu só consigo oferecer amor para o outro se eu estou me amando, se eu reconheço o que é grandioso, o que me limita, qual o meu limite, aí que eu posso oferecer mais coisas. Um grande desafio que a pandemia trouxe é que, com o confinamento, as pessoas estão se virando para o seu interno, mais introspectivas, causando mudanças de comportamento. E o parceiro não entende. É isso mesmo, muitas vezes o parceiro não entende. Então, o convite para esse parceiro, para essa parceira que não está entendendo o movimento do outro, porque às vezes o outro está mais reflexivo, está mais introvertido, está falando menos. Comece a voltar para você mesmo. O que você pode estar melhorando em você mesmo? O que a pandemia pode trazer de movimento na sua vida? Porque quando eu reconheço, gente, é lindo demais, quando eu faço a transformação na minha vida, quando eu busco o autoconhecimento, eu falo que é o maior investimento que a gente pode fazer na gente, nas relações e na vida, é se autoconhecer. Porque aí eu vou percebendo em mim o que eu preciso mudar, o que é bonito demais, qual é o movimento que eu preciso, e aí eu permito que o outro também reconheça isso nele. Então, isso é grandioso demais. Rubem Alves, um escritor que eu gosto muito, ele já é falecido, ele tem um conto que fala do casal tênis e o casal frescobol. E muitas vezes a gente caminha pela vida como o casal tênis. O que é o casal tênis? No jogo de tênis, no esporte, um tem que ganhar, um tem que ser vencedor. Porque é só assim que se conclui o objetivo. Então, tem que ser perdedor. E muitas vezes a gente caminha como casal tênis. Eu falo a gente porque isso em um momento, todos nós caminhamos como casal tênis. Quando a gente quer se destacar mais, quando a gente acha que tem mais valor do que o nosso marido, ou o marido acha que tem mais valor do que a mulher. Isso é muito comum. Isso não acontece só com os vizinhos, sabe? Porque muitas vezes, onde que o casal se desalinha? Quando ele se torna competitivo. Como assim, Giran? Quando eu falo e bato no peito, colocando que a minha família é melhor do que a família do meu companheiro, do que minha companheira. Quando eu olho para o sistema dele familiar e falo assim, nossa, a minha família é muito melhor. E coloco um monte de defeitos na família dele. Gente, isso distancia o casal assim, ó. Porque é como se eu estivesse desrespeitando o meu companheiro, a minha companheira. Não tem família que é melhor do que o outro. Ah, mas a família dele faz isso, a família dela faz isso. Gente, é a família da qual ela veio, da qual ele veio, da qual ele traz toda a bagagem dele, da qual ela traz toda a bagagem dela. Então, é reconhecer. Aquele é o sistema certo para ela, aquele é o sistema certo para você. Quando a gente diminui o julgamento, a gente traz possibilidades para o relacionamento.
Quando a gente reconhece que algo na família dele é pesado, que algo na família dela foi pesado, que a gente dá lugar no nosso coração. Foi assim, do jeito que foi, tá certo. O que nós podemos construir nosso, pegando o que foi positivo naquilo, o que foi negativo naquilo, e aí a gente vai se enriquecendo, gente. O relacionamento fica leve. Eu acredito sim nos relacionamentos de casal, porque eu não olho só a maravilha, eu olho os desafios também. Eu olho para o meu companheiro e vejo toda a maravilha, o que ele trouxe de bom. E olho também para os desafios, para as dificuldades, sim, que nós passamos juntos. E aprendo a cada dia olhar para isso com mais amor. Falar assim, gente, a gente já conseguiu passar por tanto. E não ficar lamentando, mas se alegrar. Se a gente conseguiu passar é porque a gente teve força e caminhou junto. Concordam? Ninguém consegue passar por aquilo se relacionou sozinho. Então, é isso, é construir juntos. Tem duas músicas que eu acho a letra linda. Eu falo assim, gente, isso é que é casal. A pessoa que escreveu essa música, ela leu a alma do que é ser casal, que é uma música do Jota Quest que chama Essa Não É Só Mais Uma Carta de Amor. Ouçam ela, mas eu já ouvi demais, mas ouçam ela com o coração, sentindo aquilo ali é um exercício de atenção plena, percebendo a letra daquela música, que é o ser casal. A gente nunca tá acabado, a gente nunca tá resolvido, acabado no sentido de resolvido. Então agora eu resolvi, entendi tudo e sigo em frente e não preciso fazer movimentos. Quem pensa assim tá fadado ao fracasso, porque a gente está em constante movimento, a gente está em constante reflexão, a gente está em constante equilíbrio. A lei de Bert, né, ele tem 3 leis sistêmicas que ele percebeu, que eu falo que é igual à lei da gravidade. A gente pode acreditar ou não, mas ela tem impacto. E a lei dele de equilíbrio, que num outro momento eu vou falar melhor dela, é a lei de equilíbrio entre o dar e o receber. Essa lei, ela atua no casal. Para o casal ter sucesso, para o casal fluir, ela tem que estar em equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Entre o dar e o receber. Se um companheiro ou uma companheira dá demais e o outro recebe demais, tem um desequilíbrio. E isso fica conflitante porque o outro, muitas vezes, ele tem que dar. Isso é uma tendência natural de todos nós. Por exemplo, se alguém te presenteia com um belo presente, qual que é a sua tendência natural? Retribuir aquele presente. Porque a gente sente que fica em equilíbrio dessa forma. E o casal precisa desse equilíbrio. Quem está dando muito fica angustiado, fica revoltado porque acha que o outro faz pouco, porque o outro deveria perceber que faz mais. Tá vendo como é que entra tantos julgamentos? Então, se você está nessa postura, isso é uma postura que realmente é mais comum em mulheres. A gente nasceu para servir, com a crença, né? Não é nasceu para servir, mas a gente nasceu com a crença do servir. E aí a gente sai servindo muitas vezes desmedidamente, na expectativa de que o companheiro vá perceber um belo dia e vai falar assim, gente, essa mulher trabalhou demais, deixa eu fazer algo. Não, o outro vai fazendo e ele muitas vezes quer fazer, mas o outro que está fazendo demais, ele não permite que o outro contribua. E aí ele fica vivendo um relacionamento sozinho, porque ele fica fazendo, fica cheio de crenças limitantes de que o outro é ruim, de que o outro não ajuda, de que o outro não é parceiro, não compartilha. Mas o tempo todo ele não está permitindo, ou ela não está permitindo que o outro contribua. Gente, e o outro vai contribuir da maneira dele, da maneira dela. Então, o convite aqui é parar de birra também, parar de picuinha. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas o outro tem que fazer conforme eu acho que tem que fazer, do modo correto. E não é. Isso vale muito para a pandemia, onde nós estamos tendo que naturalmente fazer divisão de rotina, divisão de tarefas. Então, faça isso, permita que o outro faça, realinhe, sente junto, fala. Se você está sobrecarregado,
fala assim, olha, isso aqui tá pesado para mim, o que que a gente pode fazer juntos? Mas numa postura humilde, não numa postura de arrogância, que o outro vai ter um novo olhar. Outro dia alguém colocou numa live que permitiu que o marido lavasse o banheiro, que isso foi ótimo. Gente, o outro está disponível, a gente tem que permitir, que esse outro faça parte do sistema. Muitas vezes nós mulheres, eu volto a falar, porque eu também sou mulher e já fiz isso muitas vezes, a gente exclui o outro, sem perceber por quê? Porque a gente acha que faz melhor. Então, para com essa de eu faço melhor, eu faço pior. Seja o casal frescobol, que o Rubem Alves também fala nesse conto. Quando ele fala do casal tênis, ele também oferece uma possibilidade. Ele fala do casal, dos casais frescobol. O que é o frescobol? Né? A gente joga e para ser divertido, a bola não pode cair no chão. Então, os dois têm que estar em equilíbrio. Porque é assim que o casal caminha. É assim que tem efeito positivo. Então, se você está vivendo um conflito, amplie esse seu olhar. Meu convite é que você suba a montanha até você chegar no pico dessa montanha e ao subir a montanha você vai percebendo, peraí, que ajuste eu posso fazer? Mas sem aquela postura de, ai que saco, eu que tenho que mudar? Não, muitas vezes na relação de casal, o tempo é diferente de cada um, né? Vale o respeito. Como que eu respeito o tempo do outro? Quando eu começo a respeitar o meu próprio tempo. A gente não respeita o nosso tempo. A gente quer estar sendo resolvido o tempo todo. E muitas vezes a gente precisa de um tempo, sabe? Para sentar, para assimilar as coisas. E assim, quando a gente consegue se respeitar, a gente consegue naturalmente respeitar o tempo do outro. Então, o convite é esse, perceba que o outro ele está no tempo dele, o outro é diferente, respeite as limitações do outro, respeitando as suas próprias limitações. E limitação, gente, quando eu falo de limitação, não significa paralisação, significa reconhecer que nisso está limitado. E dar um olhar, e ao reconhecer isso, concordar e começar a perceber qual o novo movimento que você pode fazer. Gente, essa pergunta é diária. Todo dia eu me pergunto, vida, de que forma que eu posso estar sendo uma pessoa melhor? Porque isso é estar alinhado com a vida. Nem sempre a gente acerta. Nós cometemos erros. Nós cometemos erros ao se relacionar enquanto casal. Nós cometemos erros ao criar e educar os filhos, sejam eles criança, adolescente, adulto. É natural, porque nenhum ser humano está acabado, a gente está em constante construção, sabe? Tijolinho a tijolinho. Quando eu reconheci isso na minha vida, foi libertador, porque eu parei de me cobrar tanto. Eu parei de ter aquela síndrome da perfeição que a gente tem no momento da vida. E percebi que eu tinha que caminhar cada dia com tudo que ele vinha, com os desafios, com as alegrias, com as possibilidades. E é isso que a gente pode oferecer, mas a gente só consegue oferecer à medida que a gente percebe. Outra música que eu acho que ela fala de casal perfeito, ela até dá sugestões de como agir enquanto casal na relação, é uma música do Skank, que chama Sutilmente. Ela é linda, são duas músicas que eu ouço, me toca a alma, eu só fico ouvindo falando assim, é mesmo, é verdade, isso tem sentido. Então busque, gente, estar realinhado. Um grande movimento que ajuda muito e Bert fala muito disso, isso é lindo porque é respeitoso e já tem um bom movimento na relação de casal e nos filhos, é dar lugar. Eu até me emociono falar isso, porque isso tem um efeito, eu já senti esse efeito e acho maravilhoso. É dar lugar à família do outro, um lugar no coração, sem julgamentos, sem a intenção de querer mudar, sem intenção alguma. Então, dê esse lugar à família do outro,
Porque se você casou com aquela pessoa, se você está namorando aquela pessoa, é porque aquela pessoa te encantou. E como ela traz tudo do sistema dela, no sistema dela também tem coisas encantadoras, não só dificuldade. Nenhuma família é melhor do que a outra. Cada família tem a sua história, teve as suas dificuldades, teve os seus desafios, teve a sua alegria, mas acima de tudo, cada família, cada sistema tem a sua força para seguir diante com a vida. Porque se a gente parar e pensar de onde veio a vida, a gente não consegue mensurar. Ela veio dos meus pais, dos meus avós, a minha vida, dos meus bisavós, e assim vai. E a vida vem lá de longe. Por isso que eu, Gihan, eu não consigo escrever vida com V minúsculo, porque eu acho que ela é tão grande, grandiosa, que eu tenho um prazer imenso de estar na vida e de ser útil à vida. Isso me alegra profundamente. Qual a outra música? Eu falei de duas músicas. É a Sutilmente, do Skank. Ela é linda. E a outra música é do Jota Quest, que chama Essa Não É Mais Uma Carta de Amor. Quem puder pode até escrever aqui, que aí os outros vão acompanhando. E coincidentemente são duas bandas mineiras de Minas Gerais, eu também sou de Minas Gerais, são duas bandas que têm músicas maravilhosas. Mas essas duas músicas, elas tocam assim na alma. Eu acho que se a gente seguir cada frase da música, escolher seguir um dia, cada frase que a música traz como reflexão e como movimento, já faz um impacto lindo. Então tenha mais amor, porque os filhos sentem isso. Quando você olha para o seu parceiro, para a sua parceira, com tudo que ela traz, sem julgamento, sem falar, minha família é melhor do que a sua, os filhos se alegram. Sabe por quê? Porque os filhos são uma misturinha da mamãe e do papai. Eles são uma misturinha daquele homem, daquela mulher que deram a vida àquela pessoa. Então, tenha tranquilidade, amplie as suas possibilidades. Se você está numa angústia, principalmente porque a pandemia trouxe muita coisa à tona, os desafios de casal, né? Desafio financeiro, igual eu falei, desafios de respeitar o lugar do outro, a forma do outro. Amplie isso, não se desespere, gente. Se você se desesperou, isso ótimo é que colocaram as músicas, gratidão a quem colocou o nome das músicas. Se você se angustiou, amplie esse olhar. Lembra que eu sempre falo, a vida é cheia de possibilidades. E eu falo isso muito tranquila, muito atenta a isso, porque eu percebi isso nas coisas mais desafiadoras e difíceis da minha vida. E quando eu percebi isso, eu fui cada vez me realinhando. E se você estiver realinhado, fora do seu lugar, como é que é isso, Gihan, fora do meu lugar? É quando eu estou querendo resolver tudo sozinho ou sozinho na relação. Aí eu deixo de ser o parceiro para ser a mãe, o pai, o filho daquele cônjuge. E aí o sistema de casal ele entra em agonia. Então traga oxigênio, dia a dia, passo a passo. Eu vou ler aqui algumas coisas que as pessoas colocaram. Ontem eu fiz perguntas e responderam, e isso é ótimo, gente, quando eu coloco as perguntas e as pessoas fazem um movimento de compartilhar, de colocar aquilo que pensam, isso enriquece muito mais, porque a pergunta de tantos, a colocação de tantos, é de mais outras tantas pessoas. Então aqui eu coloquei, qual o maior desafio no relacionamento de casal durante a pandemia? Fazer as divisões de tarefas. Sim, é um grande desafio mesmo. Porque mesmo as mulheres que têm a função, a linda função, a nobre função de estar em casa, cuidando de filhos da casa, elas precisam de ajuda sim, porque agora o trabalho duplicou, porque além de tudo elas ainda estão tendo muitas vezes que ajudar os filhos nas aulas online e tudo mais. Então senta, mas escolhe sentar naquele momento amoroso ou propicia esse momento amoroso. Vem o dia
o dia 12, né, o dia dos namorados, sabe? Não preocupa com presente não, gente, preocupa com algo muito mais grandioso. Preocupe em ter bons momentos, se ocupe de ter bons momentos. Que se quiser dar presente, ótimo, isso é uma delícia, sem sombra de dúvida, mas amplie essas possibilidades. E isso vai trazer mais leveza ao sistema. Então não entre em pânico. Senta e vê o que você pode fazer. Sabe por quê? Muitas vezes no casal tem aquilo que é leve para o outro fazer e tem aquilo que é mais pesado. E muitas vezes a gente fica naquela crença, né, do feminino e masculino. Ai, homem não pode fazer isso, homem não pode cozinhar, homem não pode arrumar a casa. Isso é da mulher e muitas vezes é a gente que constrói, a gente coloca a responsabilidade nos homens, a gente colocar a conta nos homens e não, é a gente que foi criando isso através da educação, muitas vezes que recebeu. Então, muitas vezes os homens querem ajudar, mas eles são tão tolhidos porque vão vir cheio de queixa das mulheres, de isso não ficou bom, cheio de exigências que eles pensam, opa, peraí, deixa eu ficar no meu canto mesmo. Então, compartilha, veja que tarefa que é mais fácil para um ou para o outro fazer. Experimenta, gente. Isso aqui não é receita de bolo. Vocês vão colocar isso em prática e experimentar. O que fazer com o horário de dormir e acordar quando ele é incompatível? Primeira coisa é reconhecer. Tem gente que é mais da noite, né? Aqui em casa, meu marido funciona mais à noite, eu funciono mais de manhã. Eu adoro acordar cedinho, porque eu já acordo, já fico num dinamismo para o dia e durmo mais cedo. Então, é reconhecer isso. Tem gente que tem um funcionamento mais à noite, tem gente que tem um funcionamento mais de manhã. Mas por que não propor alguns dias para deitarem no mesmo horário? Né? Isso não precisa ser rígido, gente. Tudo que vai em contato com a rigidez causa conflito, causa tensionamento. Então, é propor alguns dias de verem filmes juntos, de irem para a cama juntos, mesmo que o outro fale assim, não, mas eu ainda não estou com sono, mas aí, sabe, ter carinho, ter uma boa conversa. Quantas vezes a gente consegue conversar só na cama, principalmente quem tem filhos pequenos, porque o filho demanda o dia inteiro a atenção e a gente só consegue se organizar pensamentos, passar o que precisa ser passado para o companheiro, para a companheira, a hora que vai deitar. Gente, eu vou ter que ser mais rápido porque o tempo está quase acabando. Se notar que o parceiro está mal-humorado, deixe-o em paz, não fique perguntando. Isso mesmo. Ofereça, porque isso às vezes causa, quando a gente vê que alguém na casa tá de mau humor ou tá mais afastado, isso causa um incômodo, sim, no sistema. Claro que causa. Então, perceba, olha, tô vendo que você tá assim, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Mas se colocando à disposição, não perguntando o que você tem, o que está acontecendo, porque às vezes nem a outra pessoa sabe o que está acontecendo, ela só quer um tempo. Compreender que o outro tem o seu próprio tempo, gente, isso é precioso. Aceitar que o outro tem o tempo dele, que o outro tem o movimento dele, né? Sem tentar ficar puxando o outro. Reconhecer que cada um oferece. Quando eu vejo que o outro oferece algo que eu não tenho, gente, isso é maravilhoso, isso é rico demais, porque eu sei que eu posso oferecer ao outro algo que ele também não tem. Então a gente vai o quê? Construindo algo em comunhão. Respeito pelo tempo e limitação de cada um, sim. E lembre-se, a gente só pode fazer esse movimento quando a gente faz primeiro pra gente, quando a gente se respeita no nosso tempo de fazer as coisas, quando a gente reconhece que nós temos as nossas limitações, mas que nós podemos transformar também. Eu fico aqui muito grata a todos que estiveram comigo, compartilhando e lembrando, gente, se você lembra daquela pessoa que está em pânico ou que quer melhorar a relação, envie essa live para ela, compartilha, porque juntos somos mais. Cada vez que a gente estiver melhor conosco, com as relações, o mundo caminha mais leve, a gente oferece mais energia ao mundo. E também quero convidar para um curso que eu vou realizar agora em junho, que chama Vida Plena. Quem tiver interesse, me chama lá no direct que eu vou explicar melhor como que ele vai desenvolver, como que ele vai ser feito. Gratidão a todos, um dia abençoado, de muita luz e muita vibração positiva. Fiquem com Deus.